Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política, e eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho, rapidinho, assim eu espero. Eu sempre quero fazer os vídeos bem curtinhos, mas né, professora, falando. Mas a ideia do vídeo de hoje é introduzir um assunto, né? Introduzir o assunto sobre o limite democrático, um limite para o nosso diálogo, um limite para a gente entender a base, uma fundamentação de um bom discurso, para entender o que é justiça, né? Enfim, o básico da ética. E eu tô lendo com o pessoal do Filosoflix e também do Instagram, porque é ao vivo, as lives a cada 15 dias, mais ou menos, nas quartas, eu falo sobre um dos capítulos desse livro do Sandel, Justiça, o que é a coisa certa a fazer. E lá a gente tá desvendando, né, o que é justiça, quais são os elementos, quais são os caminhos para formar um diálogo. Mas uma coisa que me parece muito importante antes de qualquer livro introdutório começar é explicar que nós precisamos entender que nós não podemos permitir tudo. Existem limites. Quando a gente acha que tudo é permitido, né? Tudo é livre, tudo pode ser falado, tudo pode ser dialogado, tudo pode ser contextualizado, a gente acaba rompendo uma barreira e se aproximando de um relativismo, sabe? Se aproximando de um lugar muito subjetivista, como se a gente não tivesse um critério, né? Que conseguíssemos juntos produzir esse critério para dizer o que é bom, né? Para dizer quais são as coisas que nós desejamos enquanto sociedade e não enquanto indivíduo. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês sobre um limite, né, democrático, é que a gente não pode ultrapassar a barreira de discurso de ódio. Quando a gente faz um diálogo, né, um diálogo desejando, então, uma justiça, né, seja ela interespécie ou, né, entre humanos, intercultural, é muito importante que a gente tenha um compromisso de que aquela nossa conversa vai resultar algo bom para todo mundo, né? Não pode ser bom só para mim, porque aí é egoísta e não é, né, justo. Não tá entre as concepções de justiça defender o próprio interesse apenas. Então faz parte, né, de um limite da imparcialidade a gente tentar ser imparcial. Tentar ser imparcial significa que os meus interesses não valem mais do que os dos outros. Esse é um limite. Então eu acho até estranho que muitas vezes a gente tá agora na contemporaneidade, sobretudo, né? E aí eu falo contemporaneidade, na verdade eu quero dizer contexto democrático brasileiro, onde temos representantes que parece que não percebem esse limite, né? Que duvidam então da imparcialidade, que querem usar critérios apenas subjetivos, por exemplo, para dizer o que é bom para todo mundo, que querem negar a racionalidade científica. E aí, faço um parêntese aqui para falar para vocês olhar um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal sobre qualificação epistêmica, sobre, né, por que é importante a gente valorizar o conhecimento que foi produzido dentro de um livro, né, ou foi exposto dentro de um livro, como um engajamento científico coletivo, né, uma qualificação epistêmica daquele conhecimento. E quando a gente está produzindo um diálogo, um dos limites, então, não é só a gente entender que aquilo não é só para mim, não é subjetivo, né? Toda a conversa democrática significa para o coletivo, para todos. Então eu tenho que ter um critério de objetividade. Esse critério de objetividade, então, vai caminhar para uma justificativa racional. O que isso significa? Que a gente vai ter que ter evidências, que a gente vai ter que contextualizar, que a gente vai ter que trazer dados que foram aprovados por outras pessoas, né? Que a gente tem que ter uma maneira, inclusive, de dialogar. Então não é qualquer coisa que é permitido. Não é permitido fontes sem, né, na verdade, informações de fontes ruins, de fontes não verificadas, não evidenciadas, não demonstradas. Não é permitido discurso de ódio, porque aí não é por conta, né, desse ato formal racional, mas é por conta
desse parâmetro de justiça que é a colocação de todo mundo, né? É incluir todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem aqui o início para pensar esse caminho, como surgem esses limites democráticos para a gente construir um bom diálogo. E aí eu sugiro, como fiz até agora, dois caminhos. Um caminho pensando sobre a existência do porquê nós nos reunimos para fazer uma ética, para fazer um diálogo político, para partir de justiça, né? E aí isso tem a ver com o coletivo. Então significa que está dentro do limite democrático todo mundo que defende, né, o coletivo. Se você defende a poucos, se você defende os seus interesses, se você não está disposto com esse princípio de justiça, então não é democrático, não pode nem participar do jogo, do diálogo, né? E o outro critério é um critério mais formal, digamos assim, não é tanto de conteúdo, né, que tem a ver com o coletivo, mas é como a forma de como apresentar as evidências, de como apresentar os nossos dados, e aí a gente tem aí a ciência, a lógica, né, para nos ajudar a pensar essas coisas, como uma ciência engajada, de fato, ela se constrói, não é da ideia de alguém, não é do achismo, não é de uma opinião, é sempre de uma pretensão objetiva. Então, com isso, eu quero estimular você a pensar se em todos os nossos debates, por exemplo, agora que a gente está acompanhando a CPI da Covid, se em todos os momentos isso é levado em consideração. Será que a gente está realmente trabalhando dentro dos limites democráticos? Ou a gente está negando? Porque, ao meu ver, a gente está há tanto tempo tendo que justificar quais são esses limites e chamando a atenção, né, para esse caminho, de que a ciência, né, precisa ser levada em consideração, e outro do que a gente tem que trabalhar enquanto sociedade é para o bem de todo mundo, que às vezes parece que as pessoas realmente não sabem. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo, né? Vamos fazer essa reflexão acontecer para que os nossos diálogos realmente sejam mais efetivos, né? Que eles valham mais a pena e que eles, na prática, tenham melhores resultados. Eu te convido também para olhar o meu site aulasdamarialice.com.br, que é a minha plataforma de ensino, e lá eu tenho o Filosoflix, por exemplo, que é uma assinatura anual por R$ 29,90. Você pode assistir mais de 50 horas de aulas que eu tenho disponível lá. Assim como o catálogo do Netflix, que você escolhe lá uma série, por exemplo, e aí ele tem tantos capítulos, lá eu tenho diversas séries de aulas. Umas mais pesadas, umas mais levinhas. Tem uma série muito interessante que se chama Os Elementos da Filosofia Moral, que é sobre um livro dos Rachels, e agora tá acontecendo e a cada 15 dias entra um capítulo novo da série sobre o livro Justiça, que tem a ver também com essas discussões que eu fiz aqui com vocês, certo? Obrigada a todo mundo que assistiu, não esquece de dar um joinha.